cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Tadeu, da Assembleia de Deus do Calafate. Para mim é um prazer muito grande poder, nesse momento, estar me dirigindo a você e a sua família para compartilhar deste vídeo e compreendo que será de muito proveito para todos nós dessa meditação da Palavra de Deus que vamos fazer agora, nesse momento. A razão de estar gravando esse vídeo é em função do momento que estamos vivendo, não só na nossa cidade de Rio Branco, aqui no estado do Acre, mas também no Brasil e no mundo. Essa temática, né, hoje nas redes sociais, nos grupos, nas igrejas, na comunidade, nas famílias, sobre essa pandemia do coronavírus que está afetando o mundo inteiro. Na verdade, não queremos tratar exatamente sobre isso, queremos apenas contextualizar o momento e, na palavra de Deus, na verdade, nós temos toda a revelação plena, absoluta, daquilo que Deus quer revelar e mostrar aos seres humanos. Eu quero primeiramente dizer a vocês que tudo isso que nós estamos vendo acontecer e outras coisas que já aconteceram e também algumas que ainda irão acontecer, tudo isso está previsto na palavra de Deus e é, na verdade, a fonte de informação que toda pessoa deveria ter. A palavra de Deus, que é a verdade, a revelação absoluta do coração de Deus para a raça humana. Então, o que está acontecendo é só um detalhe muito importante que nós vamos observar hoje, que o próprio Jesus, e ele, Jesus, deixou isso muito claro em suas palavras, em suas pregações, em seus ensinamentos. E nós temos especialmente na palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 24 e 25, e esse texto desses dois capítulos é chamado do sermão profético de Jesus. Então, no sermão profético de Jesus, escrito por Mateus, está ali revelado, mostrado de forma bem especial, tudo aquilo que no Antigo Testamento, todos os profetas, todos os homens de Deus na antiguidade profetizaram, vaticinaram, pela direção de Deus e pela instrumentalidade do Espírito Santo, eles profetizaram e Jesus então condensa tudo isso em dois capítulos que nós temos na Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 24 e capítulo 25. Então é muito importante que a gente entenda que esse momento que nós estamos vivendo, segundo Jesus, e nós vamos ver isso na Palavra, é apenas o princípio das dores, porque haverá, sem dúvida alguma, haverá um julgamento, haverá uma tratativa com relação à humanidade de tudo aquilo que o pecado causou na raça humana. Então eu quero dizer a vocês o seguinte: nós estamos vivendo apenas o princípio das dores. E o pior e o melhor ainda está por vir. Então haverá coisas piores ainda, porque a palavra de Deus revela isso. Mas eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pois bem, esses dois capítulos eu li apenas do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, mas toda a leitura deste capítulo e também o 25 vai nos colocar diante de uma verdade absoluta da palavra de Deus, das revelações que Cristo, quando aqui esteve na terra, trouxe à raça humana para haver entendimento, compreensão, mas acima de tudo, fazer valer as verdades da palavra e você poder então se orientar para você poder ter a condição não só de entender a palavra, mas aceitar a palavra e viver a palavra. Então eu quero nesta ocasião destacar duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, houve uma pergunta da parte dos discípulos. E a pergunta que eles fizeram diz respeito a duas questões. A primeira que eles levantam é quando, que sinal haveria, que sinal poderia mostrar, revelar a sua volta, a volta de Jesus. E a mesma pergunta também, enxertada na mesma questão, eles fazem um questionamento perguntando para o Senhor qual seria o tempo determinado para o fim, quando aconteceria o fim. Então Jesus não se omite a responder, muito pelo contrário. A partir do versículo de número 4, ele começa a responder aos discípulos os questionamentos que eles fizeram sobre a vinda dele e o final dos tempos. Então, a resposta de Jesus, ela se encaixa na mesma narrativa do capítulo 24, e eu quero que você fique muito atento ao que eu vou te dizer agora, porque Jesus dá uma resposta, mas não uma resposta sem sentido, sem direção e sem um tempo determinado. A única coisa que Jesus não revela é que ele diz assim, que nem o dia e nem a hora. Isso ele não falou. Isso ele não revelou. Ele até deixou claro que isso nem os anjos dos céus sabem. Mas o resto, todos os detalhes, ele deixa muito claro, ou melhor, ele deixa explícito no capítulo 24 e no capítulo 25 desse livro de Mateus. Então eu quero que você entenda a primeira coisa. Jesus não disse o dia nem a hora, mas ele estabeleceu um tempo. E o tempo que ele estabeleceu, ele no mesmo capítulo 24, no versículo 32 e 35, que eu vou ler agora, ele determina o tempo quando acontecerá todos os eventos que vão dar a entender que Jesus estaria voltando nesse tempo e também o tempo do fim. Então ele determina, a partir do versículo 32 até o versículo de número 35, ele estabelece o tempo, o período, o momento da história que isso aconteceria. Então ele diz assim no versículo 32: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Figueira na Bíblia é Israel. Então ele está dizendo, olha, aprenda a parábola sobre Israel. Quando já os seus anos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, ele está dizendo, olha, aprender a parábola porque Israel vai florescer. Porque na sua época, quando ele aqui esteve há 2000 anos atrás, Israel não tinha uma pátria. Eles estavam dominados pelos romanos. E isso perdurou até 1948. Então ele está dizendo assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando ela quando já os seus anos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, sabei que nesse momento, quando Israel florescer, quando Israel surgir no cenário mundial, é porque as folhas e os brotos nasceram. Aí ele diz assim, igualmente. Ou seja, ele está dizendo que o versículo 32, sobre a parábola da figueira, é a mesma situação para a gente poder entender
o tempo do fim e o tempo da sua vinda. Então, igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Sobre essa questão de geração, é importante que você aprenda o seguinte, você entenda o seguinte. O que é uma geração? Ele está se referindo à geração da raça humana, das pessoas. E isso foi estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus estabeleceu lá, naquele instante, que as gerações não passariam de 120 anos. Ou seja, hoje, nesse ano, nessa data de hoje, mês de março, né, do ano de 2020, esse ano de 2020 está nascendo uma nova geração. De janeiro até dezembro, e nascerá uma nova geração. Essa geração que nasce nesse ano de 2020, todos os seres humanos que nascem no mundo inteiro ao longo desses 12 meses, eles, pela palavra de Deus registrada em Gênesis capítulo 6, versículo 3, que eu vou ler agora para vocês também. Gênesis, capítulo de número 6 e o versículo de número 3, diz assim, olha. E isso aqui é muito importante para o nosso entendimento. Gênesis 6:3 diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ou seja, nesse momento aqui, Deus estabelece as gerações dos seres humanos não mais do que 120 anos. Então, os que nasceram esse ano, os que irão nascer esse ano e que já nasceram esse ano de 2020, não ultrapassarão 120 anos. Então, você e eu somos estabelecidos em gerações. Todo ano nasce uma geração. Então, baseado nisso, Jesus diz assim, que as pessoas, os seres humanos, que viram acontecer especialmente a questão da figueira florescer, não passará esta geração, ou seja, a geração de 1948, ou gerações anteriores um pouco, que presenciaram, que viram Israel brotar e florescer. Jesus está dizendo aqui que essa geração que viu isso acontecer não passará sem que todas essas coisas escritas no capítulo 24 e no capítulo 25 vão acontecer. Então, partindo desse princípio, desse ponto, eu quero então estabelecer com vocês algumas questões importantes. Como o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos gravar etapas. Essa primeira etapa foi só para trazer esse esclarecimento, tá? E esse é o primeiro vídeo, tá? Que nós estamos dessa série que você vai poder assistir. Então, a partir de agora, nós vamos começar, de fato, a meditar sobre isto que Jesus deixou registrado na sua palavra, sobre a questão que nós estamos vivendo, apenas o princípio das dores. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E com certeza você vai nos acompanhar nesta série de pelo menos 4 ou 5 vídeos que você vai poder assistir e poder entender o que de fato nós estamos vivendo agora, nesse tempo. Muito obrigado e que Deus abençoe.